Boa noite, boa noite. Hoje, num horário diferente, mais tarde um pouco, para conversar sobre os sinais visíveis de Deus. Então, para o pessoal que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, aos poucos, né, cada um vai se conectando. E é uma alegria estar aqui mais uma vez para partilhar um pouco com vocês. Então, deixa eu ver se o Wilker já entrou. A irmã Marlene. Seja bem-vinda. Chocolate com pimenta, Adriele. Oi, Wilker. Patrícia, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo jóia. Estou vendo a irmã Marlene aqui, já conosco. Seja bem-vinda, que bom que a senhora está aí conosco, participando. Eu fiz uma live com ela na quinta-feira e agora ela está Olha, participando com a gente. Muito que bom. obrigado. Vilma Lage, seja bem-vinda, nossa companheira de muitas lives. Eu vi a Wilma também, que entrou, minha irmã. Sim. Hoje a gente mudou de horário. Patrícia está fazendo um curso no horário de 5 horas, então a gente propôs uma mudança de horário. Vamos ver se vai dar certo. As pessoas estão entrando. Sim. Então, nós estamos com esse propósito das lives e aos poucos nós vamos adaptando, né? Com o meu horário, com o horário de Wilker, para a gente seguir. Obrigada. Está me desejando um bom curso. Muito obrigada. Wilker, né? O pessoal está chegando ainda. Você quer introduzir? Quer começar falando um pouquinho O sobre os nosso tema sinais hoje visíveis? são os sinais visíveis da presença de Deus em nossa vida. Eu fiz questão da gente colocar sinais visíveis, porque com certeza Deus está remetendo suas mensagens a todo momento para a gente. A gente que muitas vezes é que não consegue enxergar essas evidências. Como que Deus nos fala pela simplicidade. Como que Deus utiliza as circunstâncias da vida, utiliza as pessoas, utiliza a realidade em que a gente está vivendo, como que Deus ele é assertivo em nossa vida. É muito bom também a gente perceber que nós somos sinais de Deus nessa humanidade. É bom quando a gente ouve o eis-me aqui, quando a gente coloca à disposição de Deus para ser sinal nessa humanidade, sinal de esperança. É importante demais a gente lembrar que
que nós precisamos de assumir cada vez o nosso protagonismo. Nós precisamos de assumir cada vez mais a nossa garra e a nossa possibilidade de mudança, de transformação. A gente está vendo mais pessoas entrando aí conosco, a dona Edna, Jaqueline, sejam bem-vindas com a gente, Ana Paula. E é tão importante, Patrícia, a gente lembrar que cada um tem a sua experiência com Deus. Cada um tem a sua experiência com a fé. A fé é muito importante na nossa vida. A fé é uma mola propulsora. Ela que nos leva para novas vitórias, para novas possibilidades. Então é importante a gente entender que como que é bom a gente ter fé, acreditar no amor, acreditar na possibilidade de mudança e a gente ser perceptível às mensagens de Deus no nosso dia a dia. Que este Deus é completamente visível aos nossos corações. A gente não enxerga Deus com esses olhos que está na nossa cara, mas a gente enxerga Deus com os olhos do coração, com o nosso sentimento. Muito obrigado, Beth. E aí, Patrícia? Então, quando você estava falando, eu fiquei aqui pensando, eu gosto muito, né? Tem essa música que diz, Eis-me aqui, Senhor. E eu gosto muito da oração de São Francisco. E normalmente, antes de começar a trabalhar, eu não faço a oração toda, mas eu converso um pouco com Deus, fazei-me, Senhor, instrumento. Então, assim eu me coloco a serviço. Então, eu me coloco ali à disposição. Então, quando eu faço isso, eu tenho um olhar mais amoroso para mim também. Eu não sou tão exigente comigo. Porque Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em cada um de nós. E Deus é misericordioso. Deus não é punitivo. Então, quanto mais eu me conecto, mais alto amor eu desenvolvo. E mais eu posso transbordar para o outro. E o outro é um sinal visível de Deus. Quantas vezes encontra-se com uma pessoa e aquela pessoa traz uma palavra que era exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Quantas vezes também eu digo uma palavra que era aquela que a pessoa precisava. Então, em todos os momentos, existe essa conexão. Só que às vezes nós não percebemos. E vamos para um lugar ali de desespero, de turbulência. E ao entrar em turbulência, né, como é que se encontra Deus? Muitas vezes a gente fica cego quando vem as intempéries, quando vem as tempestades, quando vem os momentos difíceis. E é tão importante a gente lembrar e fazer um exercício que diante das tempestades nós devemos olhar para trás e lembrar de quantas coisas que foram vencidas pela fé, pelo amor, pela persistência. Então é muito importante a gente entender que Deus também fala nos momentos de sofrimento e de dificuldade. E a gente tem que lembrar
que tudo na nossa vida é um aprendizado. Nós não estamos aqui como mestres, nós estamos aqui como aprendizes. E que sejamos cada vez mais aprendizes convictos de mudança, de transformação e de aprender com a vida. Nunca desesperar, nunca perder a esperança, mesmo que muitas vezes as circunstâncias fazem a gente perder. Mas a gente tem que acreditar que há um dia após o outro. Tudo é resolvido a partir da nossa fé, a partir da nossa constância. Não podemos perder o foco jamais e saber que há um milagre, que é o milagre do amanhecer, de começar de novo, de romper com as intempéries. Se as coisas estão ruins em determinados dias, a gente tem que ter a certeza de que isso vai passar, de que isso vai mudar. E aí perguntar, não por que isso está acontecendo comigo, mas perguntar, para que isso está acontecendo? Qual que é o sinal de Deus diante das intempéries da vida? Então é muito importante a gente fazer esse resgate, de olhar para trás e perceber que como Deus foi bom e fiel a nós, e que a gente vai vencer quaisquer dificuldades. Sim, e que há um tempo para tudo. Então, eu sempre falo isso, né? A vida não é uma linha reta, né? São os altos e baixos. Como ao fazer um eletro lá do nosso coração. Quando vira uma linha reta, é que a vida acabou. Então, saber que realmente há um tempo para tudo e que vêm as tempestades, mas que depois das tempestades vem a calmaria. Então, como é que eu lido? Como é que eu passo pela tempestade? Porque nós passamos por ela. Eu até preparei um texto hoje sobre o profeta Elias. A gente até conversou sobre isso, Patrícia. Sim. E é muito bonita essa passagem do profeta Elias. O profeta Elias estava vivendo momentos difíceis demais. O povo estava sendo muito infiel a Deus. E ele estava na constância, ele estava pleno, ele estava sempre perseverante, mas estava cansado. Estava cansado de insistir, estava cansado de continuar a sua caminhada. E aí é importante a gente perceber que ele tem um diálogo com Deus, como nós também temos diálogos com Deus, e aí no momento em que ele estava sem fôlego, sem força, houve essa conversa. Preste atenção. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então, o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as montanhas em pedaço. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio uma voz calma e suave. Quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Como que é importante de perceber a experiência que o profeta Elias teve. Passou o vento,
passou o terremoto, passou o fogo, e ele percebeu este Deus na brisa mansa, no silêncio. E é tão importante a gente perceber isso. Nós estamos num mundo onde que tudo é muito rápido, muito corrido. As coisas passam com muita rapidez. E aí a gente não tem tempo de parar. Muitas vezes a gente está nos terremotos, está nas ventanias, está passando pelo fogo, e aí a gente esquece de dar uma pausa e deixar Deus falar no silêncio, na brisa mansa. Às vezes a gente nem percebe que está tendo aquela brisa mansa. E este Deus fala conosco. Sim. E eu acredito muito, e sou eu, tá? Que acredito, que Deus fala através do nosso coração. Então, quando nós silenciamos a mente e ouvimos o que está aqui. Porque o que vem do nosso coração é a nossa verdade, é a nossa essência. O que vem do coração está livre do ego. O que vem do coração não tem medo do julgamento. O que vem do coração não precisa da aprovação do outro. O que vem do coração é a nossa verdade mais profunda. Então, nessa passagem que é tão bonita e tão profunda, é no silêncio que eu escuto o meu coração. Mas não só no silêncio de não verbalizar, mas no meu silêncio interno, de deixar os meus pensamentos passarem, sem me apegar a eles. A dona Edna está comentando aqui, achei linda essa mensagem. São Francisco, o mais santo dos santos, da Itália, renunciou à riqueza para despojar a pobreza. E assim, Patrícia, essa leitura que a gente acabou de ler, ela termina com uma pergunta. Porque é importante lembrar que Elias estava passando por momentos turbulentos, por momentos difíceis. E aí ele tem essa experiência de Deus. E aí a voz diz para ele o seguinte: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí ele vai direto na missão de Elias, que é um homem que veio para libertar aquele povo, veio para ser sinal. E aí eu fico pensando essa pergunta para cada um de nós. O que você, Patrícia, está fazendo aqui? O que você, Wilker, está fazendo aqui? O que você, Edna, Ana Paula, e aí a gente vai falar de todo mundo que está participando. O que vocês estão fazendo aqui? E essa pergunta é uma pergunta muito forte e que fala conosco diante da nossa missão, diante das adversidades que a vida nos proporciona. O que nós estamos fazendo aqui? Sim. E como nós estamos fazendo? Porque muitas pessoas passam sem ter essa percepção. Quantas pessoas se sentem perdidas? Se sentem perdidas? Que está aqui, mas não sabe o rumo. Num conflito, nas dualidades. E enquanto está nessa situação, é como se estivesse ali no meio de um furacão, né? Girando ali, sem saber ao certo tudo o que está acontecendo.
Então, começar com as perguntas. Mais importante do que as respostas é saber o que perguntar. Então, quando eu me pergunto isso, eu não preciso de ter uma resposta pronta. Porque os propósitos são vários. E em cada fase da vida tem um propósito que pode se transformar no decorrer das nossas vivências. Então, também não se apegar a isso, né, com a rigidez do é essa resposta. Mas eu estou aqui para crescer, para amadurecer, para servir. Eu, Patrícia, tá? Então, quando eu olho para tudo isso, e às vezes quando eu tenho dúvida, eu deixo a pergunta, né? Gente, para que eu estou aqui? Qual que é o caminho que eu devo seguir agora? Para onde eu devo olhar? E ter a confiança. Porque a resposta ela vem, mas ela não vem do jeito que eu quero ou do jeito que eu espero. Ela simplesmente chega. Eu passei por momentos, Patrícia, em minha vida de muita turbulência, muito complicado. Momentos assim que eu não estava vendo saída diante do que eu estava vivendo. Eu vivi um primeiro casamento, e aí esse primeiro casamento foi um casamento com muitos contrastes, conflitos, e nós não olhávamos pela mesma direção. E se a gente não olhava pela mesma direção, as coisas ficavam bem complicadas. E aí, um certo dia, eu perdia sono, porque eu não sabia o que fazer. Perdia muito sono, sempre ficava atormentado, querendo uma saída, e as coisas cada vez mais complicadas. E aí, um certo dia, eu perdi o sono, foi num domingo até, e estava. E quando a gente perde sono, tudo piora, tudo. A gente fica enfraquecido, fica tudo muito complicado. Então, foi uma época muito complicada. E aí, eu liguei a televisão. Liguei a televisão e foi a primeira vez que eu ouvi um hino que a gente canta muito na igreja, Noites Traiçoeiras. Nunca tinha ouvido. Se a cruz pesada for, eu não sei de cor, não. Cristo estará aqui, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer ver você sorrindo. É alguma coisa nesse sentido. Isso mesmo, quando eu ouvi que Deus quer me ver sorrindo, eu ouvi a música toda, percebi que estava passando por noites traiçoeiras, noites difíceis. Porém, quando eu vi que Deus quer me ver sorrindo, eu sorri para a vida. Eu ouvi aquilo com muita tranquilidade e falei, é a mensagem de Deus para mim. Deus falando pela brisa. No momento de escuridão, veio aquela luz. E aí é importante a gente lembrar que como que Deus fala conosco. O Alba está falando, Cristo estará comigo. Então foi muito bacana, naquele momento eu ouvir aquilo que falou tão forte para mim, diante das circunstâncias que eu estava vivendo. Deus utiliza de todas as variedades possíveis para falar conosco diante dos momentos difíceis. Sim, a Alba está aqui falando. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer te ver sorrindo. Isso mesmo. E essa música ela é muito bonita. E vem, né? Vem através de uma música, vem através de uma mensagem na internet.
que aquela frase, que aquele trecho faz todo um sentido. Então, esse ver, perceber os sinais, muitos são invisíveis, mas muitos são visíveis e estão claros. A Nath Cunha está dizendo assim: quando escutamos a palavra de Deus e quando acreditamos nessa palavra, as coisas melhoram. A Alba Com continua certeza. aqui: seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Muito bem. E outra coisa assim muito bacana para a gente lembrar também é que a gente é instrumento. Hoje é dia de São Francisco. Você falou de São Francisco no início. Fazei de mim um instrumento de sua paz. E é tão bonito: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Hoje é um dia propício de falar essas palavras que a gente está falando. E aí eu peço a Deus também para que Ele me instrumentalize cada vez mais, que eu possa usar das minhas palavras para fortalecer o outro, para levar esperança, que as minhas palavras possam ser palavras de esperança, não de desespero, não palavras de fofoca, não palavras de calúnia, de mentira, que eu possa ser instrumentos deste Deus para promover a paz, para promover o amor, para promover a concórdia. Então, que a gente aproveite todos os meios de comunicação possível para falar deste amor, para utilizar a nossa língua para o bem, e que é um instrumento magnífico que a gente tem. Sim. Olha, eu não sabia que hoje é dia de São Francisco. Viu? Que bacana? É, não sabia. E o Wilson, que é muito devoto de São Francisco, e normalmente ele sempre manda alguma coisa. Hoje ele não mandou. Abra Aqui, o seu coração para ser instrumento de paz, para ser instrumento de amor. Vamos fazer essa corrente do bem. Cada um fazer de tudo para o outro se realizar nos planos de Deus, que sejam felizes. E é tão importante a gente lembrar disso, que nós somos instrumentos dessa paz. São Francisco deu um exemplo magnífico para a gente, que ele era de família rica e ele largou tudo, até a sua roupa para trás, para recomeçar, para começar de novo. E aí ele ouve de Deus: Francisco, edifica a minha igreja. Ele acha que edificar a igreja era construir templo. Ele custou a entender que edificar a igreja era de formar homens e mulheres com vontade de assumir cada vez mais o modelo de Jesus Cristo e colocar em prática. Hoje eu estou falando um pouco muito, né, Patrícia? Fique à vontade, Wilker. Tá bom te ouvindo falar. De certa forma, é uma evangelização, não é? De quando você fala, você está falando muito na sua força. Ah, com certeza. É o que a gente acredita. A gente não Sim, pode ficar estático diante do momento em que a gente percebe que a gente é instrumento. Então a gente não pode ficar parado. Temos que ir ao encontro de todos, sem distinção, para a libertação das pessoas. Quando eu ajudo a libertar o outro, eu estou me libertando também. sim. E normalmente aquilo que eu falo para o outro é aquilo que eu também preciso ouvir.
Então, aquilo que eu falo que serve para o outro, serve para mim. Aqui a Beth está falando, você fala bem, Wilker. A irmã Marlene está dizendo, o senhor está inspirado e não tem que ocultar esse dom. Oh, Exatamente. muito obrigado, muito obrigado. É de... Ai, a Patrícia também. Obrigada, Beth. Então, aqui é um assunto muito profundo. Eu me toca muito quando nós trazemos esse tema, né, de conexão com Deus, de conexão com algo maior, né, que cada um encontre a forma de expressar, né, que seja, que faça mais sentido. Ah, deixa eu ver aqui, o Osmando está dizendo que vocês dois colocam as palavras com muita clareza, com verdade. Ah, que bom, Osmando. E é interessante esse exercício de falar, porque muitas vezes a gente fica acumulando muita coisa no nosso coração. Você pode falar mais disso do que eu. Quantas vezes que a gente acumula sentimentos no nosso coração, na nossa vida, sentimentos internos. Então, quando a gente verbaliza, é muito importante a gente verbalizar. E aí a gente promove eco, aquilo que você falou. Eu falo e aquilo retorna para mim. O que eu falo também faz ressoar no meu coração, na minha vida. Então é importante, gente, falar, é importante conversar com pessoas que a gente tem confiança, é importante verbalizar os sentimentos, porque muitas vezes ficam atrofiados dentro da gente. Então é importante a gente falar para organizar os sentimentos e voltar para o nosso peito, para o nosso coração. Sim, e ao falar, é exatamente isso. É o organizar. À medida que eu estou falando, eu estou colocando algo em movimento. Eu estou colocando algo para fora. Mas não é verbalizar de qualquer maneira. Ao verbalizar algo, eu primeiro preciso respeitar a mim mesma para depois respeitar o outro. Porque quando eu vou no calor da emoção e coloco tudo aquilo para fora, sem me respeitar, instantaneamente eu estou desrespeitando o outro. Lógico. E não tem como eu respeitar o outro sem antes me respeitar. Então, esse colocar para fora, porque muitas vezes nós, as pessoas, de forma geral, nós ficamos com medo de expressar, nós ficamos com medo de verbalizar, com medo do julgamento, com medo de não ser aceito. Ah, será que eu faço uma live? Mas e se eu falar alguma besteira? E se as pessoas não gostarem? E se eu não tiver público? Não é? Hoje eu tive preocupação com o público e está excelente o público, viu? Está muito bom. É, por Muito causa do bacana. horário, né? Então, quando eu me conecto a todos esses questionamentos, a esses julgamentos, eu começo a guardar para mim. Ah, então melhor não fazer. Vai que eu desagrade alguém. E aí se desconecta do propósito. Porque todos nós temos a nossa sabedoria e temos algo que faz sentido para o outro. E esse verbalizar que a gente falou, Patrícia, é filtrar determinadas coisas, não é falar e despejar no outro aquilo que a gente pensa de qualquer forma. Não, é a gente ter pessoas de confiança que a gente possa conversar,
com tranquilidade, com amor, com carinho. Hoje mesmo eu estive aqui com a Wilma, minha irmã, e a gente não tem tanto tempo para conversar assim, ou a gente não dá essa oportunidade. A gente sentou na mesa e conversou muito tempo, ela sobre o trabalho dela, sobre as circunstâncias que ela está vivendo, e aí a gente percebe que como que isso é importante, porque vai organizando as informações e vai voltando para a gente de modo mais organizado. Eu lembro, Patrícia, que eu dava curso de Crisma, e a gente trabalhava diretamente com o jovem, e adolescente é cheio de conflitos. Então acontecia muito deles me procurarem para conversar. E eu abria meu coração, meu ouvido, minha mente, tudo que eu podia para ajudá-los. E aí vinham determinadas circunstâncias que eu não tinha nem palavras para falar diante dos momentos que eles estavam vivendo. Mas eu tinha a umbridade de abrir o meu ouvido e muitas vezes até de chorar junto diante daquilo que eles estavam vivendo. Então é importante, e muitas vezes me abraçavam e agradeciam. Às vezes não falava nada, mas só de ouvir já fazia diferença. Então é importante verbalizar, é importante conversar, é importante descobrir pessoas que têm a capacidade de nos ouvir. Sim, e esse ouvir é que hoje tá fazendo muita falta. As pessoas não têm muito com quem conversar. Ou às vezes conversam só ali o superficial, mas não tem com quem aprofundar. Não tem com quem ali trazer aquele sentimento que está ali na profundeza do ser. E principalmente os homens. As mulheres têm, de maneira geral, uma facilidade maior de verbalizar. Mas os homens, eles vão ali até um limite. Então, eles não se expressam tanto. Eu, nos meus atendimentos, quando eu atendo muitos homens, isso é muito claro. Porque muitos chegam, eu preciso trabalhar essa área. E quer limitar aquilo ali. E aí precisa de ir retirando até que, fazendo todo um processo ali para eles começarem a conseguir verbalizar, porque tem coisas que ficam tão presas que até para nós mesmos nós evitamos pensar, nós evitamos colocar, dar forma para aquilo e soltar. E a Wilma está dizendo assim, quando a boca fala, o corpo cala. Dr. Alberto Barreto. E é exatamente. Muito importante. Agora, quando a boca cala, o corpo fala. E fala normalmente através do sintoma, através da doença. O quanto às vezes fica entalado. O engole o choro, o não se permitir se expressar. E é interessante a gente lembrar que os sentimentos são algo muito importante na nossa vida. Os sentimentos também verbaliza a presença de Deus. Eu fico vendo que nós temos muitas crenças limitantes. A tal da crença limitante que homem não pode chorar já me circundou muito. E eu posso me emocionar. Eu posso chorar com as coisas mais simples possíveis. É natural. A gente tem que se emocionar. É importante também a gente lembrar que quando a gente se emociona, a gente cria empatia. E a emoção é algo que a gente tem que desenvolver em nós cada vez mais. A Andréia está falando, Wilker, você fala com o coração, com a alma, é muito iluminado, é enviado. A Andréia é muito querida também. Muito obrigado, Andréia.
André nos traz ovo de vez em quando aqui, é uma maravilha, viu? Muito obrigado. Ovos, muito obrigado. Gosto Vamos muito ver. da Andréia. A irmã tá falando assim, infelizmente ainda impera, ai, o Máximos, eu não sei o que que ela... Depois a senhora coloca de novo aqui, eu não entendi o que a senhora disse. A Mariana está falando, eu gostei da mudança de horário. Ó, que bom, Mariana. Então a gente vai fazer essa experiência de Sim, algumas semanas fazer no horário de 20 horas. Se der muito certo, a gente vai continuar, né, Patrícia? isso, né? A gente vai adaptando aí os horários. O machismo. Sim. A A Geralda está dona dizendo, Geralda está falando. Pode falar. eu sofro muito porque não tenho ninguém para me conversar. Ô, Bobona, tem eu aqui, ó. Não, não deixa de conversar comigo, não. Manda uns áudios, telefona para mim. Eu que fico envergonhado de, De de procurar. telefonar para a senhora, de procurar, mas a Olha só senhora que, pode contar comigo. olha só que coisa interessante. Aí eu vou trazer também uma reflexão. Porque o quanto que nós também, com medo de incomodar o outro, com medo de estar invadindo o outro, nós deixamos de dar um telefonema, nós deixamos de dar mandar uma mensagem. E aí um fica esperando o outro. E nessa espera, ninguém conversa e fica cada um ali, né? Porque poderia ter mandado uma mensagem, poderia ter conversado. Eu tenho um cliente que teve um sábado que eu me lembrei dele, eu não lembro qual foi a razão. E eu pensei em mandar uma mensagem para ele. Mas aí eu pensei assim, sábado, não vou mandar uma mensagem para ele, não, porque na minha concepção, né, receber uma mensagem da terapeuta às vezes remeteria a alguma dor, alguma coisa assim. E aí na nossa próxima sessão ele virou para mim e falou, Patrícia, eu naquele sábado eu fiquei numa vontade de te chamar para almoçar. Eu lembrei dele por alguma razão e ele estava lembrando de mim. Só que ninguém falou Né? nada. Aí ele falou, podia ter me mandado. Aí depois disso eu parei, eu quebrei com isso. Falei, gente, peraí, se eu tô com o desejo de fazer algo, eu vou fazer. A forma que o outro vai receber é a forma do outro. Né? E eu preciso respeitar. Então, eu deixar de fazer porque eu estou preocupada com o que o outro vai pensar, eu também estou indo contra a minha verdade. É Tudo claro bem. que não é o atropelar o outro, invadir efetivamente o espaço do outro. Mas uma mensagem, um telefonema, não são gestos de carinho, gentilezas. A Mariana está falando, ainda bem que esta crença do machismo está sendo trabalhada. Tenho visto muitos homens chorando e se emocionando. Que bom, Mariana, bacana. Sim, e E procurado a ajuda. a dona Geralda Chameira de Bobona, ela foi escreveu aqui, seu bobo, eu te amo. Ah, que bom, é recíproco, dona Geralda. Muito recíproco. É isso aí. Então, Então, pode falar. não pode dizer. É tão importante a gente lembrar dessas coisas e lembrar, gente, que Deus fala na maior simplicidade. Que a gente muitas vezes fica buscando
em Deus milagres mirabolantes, ou então extraordinários. E não, gente, os milagres acontecem com simplicidade. Está aí no nosso meio, as coisas mais simples possíveis. Nós esperamos algo sempre extraordinário, e o extraordinário é o simples. É aquilo que vem ao nosso encontro com simplicidade, com amor, com carinho, com ternura. A irmã Marlene está falando, bobo para os mineiros é elogio. E é mesmo, irmã, a senhora que é paranaense, que bacana. A diferença da linguagem, né? A dona Edna está dizendo assim, eu incomodo mesmo. Mando mensagens, links, áudios, ligo no vídeo. O Wilker que o diga. Isso aí, dona Edna. E a senhora é muito querida, viu? Muito especial. Pode continuar e está mandando pouco ainda. Pode aproveitar, gente. Muito obrigado. Sim. Porque nessa troca que vem a riqueza de mudança e de transformação. Porque é muito importante o relacionamento com as pessoas, com o diferente. Quando a gente se abre a relacionar, a gente só ganha com isso. Quando a gente se abre para conviver, para estar com o outro, como que Deus se manifesta nesses relacionamentos, se manifesta nesses encontros. Sim, o Osman está dizendo assim, hoje com as mensagens ficou mais fácil a gente conversar sem preocupar em estar perturbando, porque o outro só vai ler e responder quando lhe convier. Sim. Bacana. Então, facilitou mesmo. Facilitou, mas ainda, né, a conversa por telefone, o presencial, isso faz toda a diferença. Né? A mensagem reduz, né, quebra ali as distâncias. Mas ter um momento de conversa, de ligar para o outro, isso aproxima ainda mais. Porque ali a troca, né, dá um Ouvir a calor. voz é muito importante. É. A gente não está podendo se tocar, né, se abraçar, mas hoje a gente pode falar com mais intimidade no ouvido do outro, pelo telefone. Isso é uma intimidade, falar no ouvido do outro. Sim. A Irane está dizendo como é bom ouvir. Irane, como é bom ouvir Irane vocês. É minha irmã. E o Osmando está dizendo assim, presencial tem mais calor humano. Sim, é verdade. E quando a gente fala em calor humano, a gente está vendo que os meios de comunicação hoje estão cada vez mais dificultando esse calor humano, essa aproximação. E a gente tem que cada vez mais ter o hábito de procurar o outro, de bater um papo, de tomar um café juntos. Então é importante isso. Sim. Agora, tem o lado positivo também, porque nesse tempo de pandemia, as mensagens estão facilitando a nossa comunicação. Sim, e nós podemos comunicar com pessoas que estão muito distantes. Aqui, por exemplo, nesse bate-papo, tem pessoas de vários lugares. Então, facilitou muito. Eu tenho um primo que mora fora do Brasil. Então, o nosso desafio maior é a questão do fuso horário. Sim. Mas hoje nós temos a possibilidade, né, de acompanhar ali o crescimento das filhas dele, porque encurtou realmente essa distância. O encontrar pessoas, de repente, em rede social, aparece aquele colega lá de escola que tem anos que não tinha notícias. Então, tem muitos pontos positivos, mas tem que saber dosar. Com certeza. Não é fazer da nossa vida agora uma vida virtual, né? Como se o celular fosse o nosso melhor amigo e esquecer
do que está ali ao nosso redor. Hoje é muito comum, era, né? Agora tá voltando os bares, mas amigos sentados e cada um ali no celular. Saem, se encontram, mas ficam presos ali. Então, enquanto está preso nesse mundo virtual, está deixando de viver ali o presente, Com certeza. né? Viver a presença. E inibe a comunicação de Deus conosco. Eu fico vendo, eu fiz uma live com a irmã Marlene na quinta-feira, dia 1º, dia de Santa Terezinha, falando sobre missão, e aí nós tivemos a alegria de ter pessoas do Chile, da Argentina, falando conosco, conversando conosco. Então foi muito bacana a experiência. Então é importante a gente ver que os meios de comunicação, ele amplia as nossas relações. E aí a gente tem possibilidade de conhecer várias pessoas e nos aprofundar. Por isso que é importante, depois das lives, dê um feedback para a gente, o que a gente pode melhorar, bate um papo, conversa, quem quiser trocar ideias com a gente está aberto para isso, tanto eu quanto Patrícia. Então é importante a gente ampliar nosso network, né? Nossa rede de comunicação. Sim. E o Oswaldo está dizendo assim, mas nessa live dá para sentir o tanto de calor humano tem nas suas suaves palavras. Muito obrigado. Sim. E é isso, nós já estamos caminhando para o finalzinho. A Leni chegou agora. Hoje eu achei que passou mais rápido ainda. Não, e muita gente bacana, viu, que está participando conosco. O Ricardo Amaral, a Elien. Eu não entendi muito bem aqui, mas depois fala quem que é para a gente. A Eleni, que é minha amiga de escola, trabalhei junto. Maria Beatriz Lage está falando que está muito boa essa live. Muito obrigado, Pires Lage. E é isso aí. A gente tem que agradecer, participem conosco. Quando a gente faz o convite, convidem outras pessoas para participar, para a gente ir aprimorando, para a gente ir melhorando. Cada dia que passa, eu estou me sentindo mais à vontade. Eu não sei a Patrícia. Também, Patrícia, você vê isso em mim? Eu vejo, Wilke. Eu vejo que você está bem mais solto. E a gente vai ficando mais solto mesmo, porque quanto mais nós falamos, né, mais nós vamos treinando. A dona Edna está dizendo que o assunto é leve e agradável. A Márcia e a mãe Adelaide. Ei, Márcia, e a sua mãe Adelaide de São Paulo? A Márcia e a mãe que está participando, elas são Você conhece? Conheço a Márcia. A mãe dela ainda não. Que bom, Márcia. Dona Geralda também está falando que amou o texto. Então... A Márcia está falando que adoramos vocês. Muito obrigado, Márcia, por esse carinho. A Nath está dizendo, muito bom ouvir vocês. Aí a Mariana está dizendo, você melhorou muito mesmo, Wilke. Olha aí, ó, os feedbacks. Bom, obrigado. E a tendência é essa, quanto mais nós falamos, mais nós exercitamos, e melhor fica. A Márcia está dizendo, minha mãe também adorou vocês. Que bom, Márcia, dê um abraço nela. E aí a gente vai deixar essa mensagem final. Cada vez mais tenha um relacionamento amoroso com este Deus. Abra o coração, abre a vida, enxergue Deus cada vez mais nas relações, nas situações que a vida vai nos proporcionando. Então é isso aí. É importante lembrar que Deus é visível ao nosso coração.
Deus é visível aos sentimentos. Deus é visível quando a gente se torna instrumento da sua paz. Isso é muito importante. Sim, e para quem está passando por algum desafio, que está em algum momento de dor, busque o silêncio, por mais desafiador que seja, porque tudo na vida passa, né? E ficam ali os aprendizados. Então, para quem realmente está passando por isso, e busque também, né? Faça um movimento de mostrar a sua necessidade. Se eu preciso de alguém para conversar, né? E lembrar de alguém que confia, mande uma mensagem. Se permitam pedir e receber, né? Receber atenção, receber a gentileza do outro. Porque A muitas vezes. Mariana falou que eu melhorei muito, mas sempre, Mariana, eu tinha muita facilidade de falar em público, mas olhando para as pessoas. Então, foi muito difícil para mim essa, é, essa conversa virtual. Eu não estou olhando nos seus olhos. É importante esse contato. Então, a gente está aprendendo com o tempo e muito obrigado pelo feedback. E o que você quiser falar para mim melhorar ainda, eu estou às ordens, tá? E é um desafio mesmo. Eu não sei, né, para quem tem o costume de fazer, se é tranquilo. O olhar para as pessoas, quando nós falamos, nós temos ali o retorno. Então é mais fácil a Imediato. percepção. Agora aqui nós estamos falando, mas nós não temos esse termômetro, a não ser pelos comentários de vocês. Então acaba que é mais desafiador um pouco. Mas aos poucos também eu tenho live que eu até esqueço, assim, que tem muita gente assistindo, que a conversa vai fluindo, entra ali em sintonia com os comentários, e as coisas vão ali acontecendo, e quando percebe já está terminando. A Wilma está falando, dar é uma dádiva, mas receber é um ato de humildade. Muito bacana. Sim, É importante a gente ter essa disponibilidade de receber. E de sim. receber o amor do outro, a gratidão do outro, aquilo que o outro tem para nos oferecer. Sim, e de se alegrar realmente em pedir, né? Porque eu me alegro em fazer pelo outro. Então eu também permito que o outro se alegre em fazer por mim. Porque quando eu recebo a ajuda do outro, quando eu recebo algo do outro como um peso, como, nossa, é um incômodo, estou incomodando o outro. Eu não estou permitindo que o outro se alegre em fazer aquilo por mim. Então, se a pessoa se disponibiliza, né, recebam com alegria. Will, que nós estamos terminando. Faltando um minuto. Muito obrigado, gente. Foi um prazer imenso de tê-los conosco. Lembrar da tia Ivone e do tio Deu, que fizeram 67 anos de casado no dia 1º, e gratidão. Gratidão, boa noite. Muito feliz com os comentários de vocês, com a participação. Não é? E semana que vem nós estaremos de volta com um novo tema. E quem tiver sugestão, por favor, nos envie. Né? Se tiver sugestão de tema, se tiver algum texto, alguma passagem, pode nos enviar que nós recebemos. E nos propomos a trabalhar nisso. Então já vai cair. Que bom, o Osman está dizendo que foi ótimo. Digo mais O uma Wilker, você vez. está cada dia melhor com essa nova modalidade de comunicação. Você vai uma vez